Ciao a tutti, buonasera. Um prazer ter todos vocês aqui para mais um evento do Comitê Jurídico da Câmara Italiana. Hoje, um evento do Núcleo de Direito Empresarial, com o tópico Últimas modificações do direito da empresa no Brasil, impacto sobre a retomada econômica e as relações internacionais. Mas antes de passar a palavra aos nossos palestrantes e ao moderador deste evento, eu gostaria de convidar a secretária-geral da Italcam, Adriana Mira, nossa amiga, para que faça uma breve introdução da Italcam a todos que nos acompanham nesta noite. Obrigada, Vicente. Boa tarde a todos. Em nome do presidente Graziano Messana, eu agradeço a participação de todos que estão nos acompanhando nesse evento. Gostaria de agradecer a dedicação do nosso presidente, Vicente Bagnoli, também do Núcleo do Direito Empresarial do COJUR, na pessoa do seu coordenador, Gabriele Tusa, que está aqui nos acompanhando, também do coordenador do comitê, Eduardo Morelli. A todos vocês agradeço pela organização desse evento, né? A retomada econômica, ela já dá seus sinais, né, em muitos países. Nós sabemos que vai ser um processo lento. Alguns estados brasileiros já têm os seus planos de retomada e se fala, inclusive, até de uma retomada econômica verde, com esforços nas áreas de infraestrutura, florestas, usinas de energia renovável. Enfim, muito se discute desse aspecto nesse momento. E eu acredito que com a vacinação e o avanço, né, da vacinação aqui em São Paulo, a implementação de algumas políticas de desburocratização no ambiente de negócios em nosso estado, a gente já percebe alguns sinais dessa retomada, inclusive com alguns setores batendo recordes, né, dentro do mesmo período da própria pandemia. Vamos ouvir os especialistas, então eu aproveito aqui para agradecer antecipadamente o Dr. Armando Rovai, Mário Luiz Delgado e Thomas Lau, por contribuírem nessa tarde com o COJUR e com a Italcam, com suas visões, né, e suas experiências sobre esse tema. Desejo um ótimo evento a todos e agradeço ao Bagnoli o convite. Muito obrigado, Adriana. Realmente você já tocou alguns pontos importantes, né, da retomada, de desburocratização, e ao falar nisso, eu me recordei da medida provisória 1040 de 2021, recente, de 23 de junho, que é uma iniciativa do Ministério da Economia que trata do ambiente de negócios. Essa medida provisória, ela aborda temas como facilitação para a abertura de empresas, proteção de acionistas minoritários, facilitação do comércio exterior, com a disponibilização de guichê único eletrônico aos exportadores e importadores para encaminhamento de documentos e dados, sistema integrado de recuperação de ativos e prescrição intercorrente. Enfim, é uma expectativa da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, a SEAI, que é ligada à Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, de melhorar de 18% a 20% a posição do Brasil no ranking do Business do Banco Mundial. Hoje o Brasil está na posição de número 124, né? Se a gente pensar, a gente está mal colocado, né? Esse ranking tem em torno de 175, 190 países, e nós estamos na posição 124. Então, seria galgar, melhorar um pouquinho, né, para a 100ª posição. E quando a gente compara a posição do Brasil com, vamos dizer, concorrentes diretos nossos, Chile, México, ou mesmo dentro do BRICS, né, quando a gente fala da China, o Brasil está atrás desses países. Então, são medidas que nós devemos implementar para desburocratizar, para tornar o ambiente de negócio mais favorável. E isso tem tudo a ver com o tema da discussão que será feita hoje pelos nossos palestrantes. O COJUR ele tem feito sua parte também, seja para promover essa melhora do ambiente de negócios e tentando sempre levar isso ao empresariado aqui no Brasil, mas também lá na Itália. Afinal, a Itália é um grande investidor no Brasil. Então, a melhora do ambiente aqui de negócios é sinônimo de crescimento econômico, de desenvolvimento, geração de emprego, criação de riqueza, circulação de riqueza e o compartilhamento de riqueza. Dentro do COJUR, nós temos diversos núcleos temáticos. Um dos núcleos temáticos é este, presidido pelo Gabriele Tusa, que é do direito empresarial,
E além dos webinars, as discussões promovidas pelos núcleos temáticos do COJUR, é importante também destacar a Rassegna Legale. A Rassegna Legale é uma publicação oficial do COJUR, que é encartada, né? Ela é sempre publicada juntamente com a revista Fari, que é a publicação, uma revista oficial da Italcam. Tem uma circulação muito grande no Brasil e no exterior. O Rassegna Legale é publicado em português e italiano, sempre trazendo contribuição dos membros do COJUR dos temas mais relevantes do direito, né? Para sempre mostrar que temos oportunidades, devemos pensar o direito, porque se queremos uma economia pujante, a segurança jurídica é essencial. E hoje, sem mais delongas, e sem tomar o espaço aqui do Gabriele, que é ele que tem que moderar esse evento, eu só faço aqui essa abertura enquanto presidente do COJUR, já agradeço a participação do Armando Rovai, que tratará da adequada aplicação da Lei de Liberdade Econômica à luz das alterações do direito societário. Aliás, Lei de Liberdade Econômica, que o professor Armando Rovai é um grande especialista, ela, no passado, foi uma medida provisória, depois convertida em lei, tal qual pode acontecer com essa medida provisória do ambiente de negócios. Também teremos o doutor Mário Delgado Regis, falando da extinção da IRELI e da sociedade simples no direito brasileiro. E, por fim, não sei se será essa ordem, mas, enfim, o doutor Thomas Locke, que tratará da relevância do emprego, da arbitragem na retomada econômica do comércio internacional. Então, vejam, são temas atuais, temas necessários para o debate, e os especialistas aqui certamente vão contribuir e enriquecer muito para essa discussão. Só para encerrar, não poderia deixar de lembrar aqui duas grandes qualidades de pelo menos dois palestrantes aqui, Gabriele e Armando Rovai, que são palmeirenses. Dentre todas as qualidades, talvez essa mais forte que eles têm. Mas não é um requisito para participar do COJUR. Aceitamos também outras agremiações do COJUR, né? E, por fim, agradeço mais uma vez, Gabriele, ao seu empenho frente ao núcleo de direito empresarial, Adriana, sempre parceira nas atividades do COJUR também, hoje representando o nosso presidente Graziano Mezzana, que sempre é um incentivador e sempre facilita os nossos trabalhos. E o último agradecimento ao Eduardo Morelli, que sempre faz acontecer, né, as atividades do COJUR, e também Dr. Celso Aze, Dr. Luiz Felipe Aranha, vice-presidente do Comitê Jurídico, e ao Afonso, que é o secretário-geral do COJUR. Enfim, já falei demais, Gabriele, a palavra é sua, e como eu disse, agora eu me torno um espectador, vou acompanhar e aprender com os nossos especialistas. Grazie e um bom evento para vocês. Você está mudo. Eu estava mudo até um segundo atrás. Grazie a lei, presidente. Embora com a sua colocação, talvez a gente perca a adesão de todos os corintianos presentes. A verdade é que esse evento faz parte de uma leitura que a gente quer tentar desenvolver aqui no departamento no Comitê de Direito Empresarial. Ou seja, tentar planificar, tentar ajudar nossos colaboradores, nossos membros do nosso comitê a estabelecer como será o planejamento estratégico daqui para frente. Como cuidar, como orientar as empresas que fazem parte do nosso parque, seja aqui no Brasil, seja no exterior, seja na eventual fusão de interesses que pode haver, teoricamente, muito em breve. Nosso papel aqui visa tratar de empresas brasileiras, empresas estrangeiras e de qualquer relação que possa haver entre elas, claro, com destaque para as empresas italianas. Lembrando que a Itália acaba de ter um desenvolvimento de 5% no seu PIL, que é o equivalente ao nosso PIB, né? Produto Interno Lordo equivale lá a Produto Interno Bruto. E com esses números avassaladores, a Itália teve, no último exercício, mais exportações que a Alemanha. Não é uma coisa qualquer. Com pandemia e tudo, tratamos deste momento de grande expansão que ocorre na Itália e que busca a possibilidade de expansão de seus mercados. O Brasil tende a ser uma praça extraordinária, seja pelas suas possibilidades, seja pelo câmbio favorável. Não é possível que desacertos políticos ou situações de menor relevância impeçam que nós possamos colaborar
no desenvolvimento de um excelente trabalho e desse intercâmbio econômico, que é o ponto de partida da retomada econômica daqui para frente. A chamada, como assim se definiu, a lei do ambiente de negócios, estaria ela sendo, em conjunto com a lei de liberdade econômica, um viés, uma chamada para deixar claro que estamos com uma sistemática voltada para esse desenvolvimento, ainda que a reforma tributária tão desejada não venha tão cedo, porque estamos diante de um problema político interno que se espera se resolva em breve. É um ambiente favorável, podemos orientar as empresas no exterior e aqui no Brasil a utilizar esses instrumentos, essas ferramentas legais para prosseguir, entendendo que há um estímulo ao liberalismo econômico, a possibilidade de fazer com que a economia no Brasil cresça. É isso que nós vamos tentar falar aqui um pouco hoje. Os nossos 3 palestrantes de hoje vão enfrentar temas desta lei ou conexos a esta lei, na possibilidade de enxergar se estamos no caminho certo para desenvolver esse trabalho, como podemos auxiliar as empresas nesta estratégia jurídico-econômica e se faltam ainda instrumentos que devemos exigir que sejam produzidos nesta situação. A lei que o Vicente acabou de mencionar traz alguns insights interessantes para a gente pensar no assunto. Se tratou da simplificação da criação e funcionamento da pessoa jurídica, sim. Tanto a facilitação na obtenção do registro, como de licenças e alvarás, é claro, na lei. Mas isso será efetivamente implementado ou é apenas um cenário de simplificação? A própria questão do sistema integral de recuperação de ativos, que também é mencionada na lei que estou falando, ela trata claramente da ideia de facilitar a identificação, localização e construção de bens de quem deve. Ou seja, a possibilidade de fazer com que a riqueza circule com mais segurança. Mas também depende de implementação. Dependemos do Poder Executivo Federal para essa situação. Se isto não ocorrer com a velocidade devida, a tendência é que a gente possa ser um protagonista nesta ação de tentar exigir do governo federal a estipulação do sistema que a lei exige seja implantada, não é? O próprio Vicente mencionou que é uma questão atinente agora temos chamado voto plural na ação ordinária, que dentro das sociedades tende a trazer uma simplificação para aquele antigo sistema de um voto, uma ação. Isso é vantajoso ou não é? Mais um tema que devemos levar em conta. E há uma questão, há muitos aspectos nesta lei nova que tenta trazer as vantagens da tecnologia para dentro da segurança jurídica, mas com o máximo de facilitação e simplificação possível. Eu destacaria a esse respeito 3 pontos: a possibilidade de assembleia por meio eletrônico, a criação do estabelecimento virtual, defendido expressamente pela lei, e a possibilidade da citação da pessoa jurídica por e-mail. Todas as coisas que a lei trata expressamente nesse cenário. Uma coisa me deixou muito intrigado, né? A ideia de que a lei resolveu tratar de um tema que de vez em quando volta. Desde o Código de 16, a situação da confusão entre prescrição e decadência no Brasil é uma verdadeira tragédia. O Código de 2002 soluciona a questão de maneira bastante adequada, trazendo não apenas uma distinção entre prazos prescricionais e decadenciais, como também diferenciando os 2 institutos e como eles se aplicam nas nossas regras jurídicas. E já em 2002, um acerto que ainda era uma grande confusão. Se uma pessoa tem um crédito a receber e esse crédito prescreve, não pode mais exigir. Mas se essa pessoa tem um crédito a receber e, ao invés de exigir, já que ele já prescreveu, ou compensa com outro que deveria pagar, pode? A lei já, em 2002, a lei solucionou esse problema. Disse, não, a exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão. E as coisas vão se apurando. Agora, 20 anos depois, se resolve dizer que a prescrição intercorrente, resolvendo uma série de problemas agora, o artigo 206 se modifica, a prescrição intercorrente observará também o mesmo prazo que a pretensão. E o nosso instituto vai, assim, evoluindo sobremaneira. Dentre os temas que esse novo ambiente econômico nos traz, os 3 convidados de hoje vão tratar basicamente de
três dentre tantos outros que são muito relevantes. Eu até gostaria que os nossos membros nos sugerissem para um segundo momento outros temas a serem tratados. O nosso próximo encontro vai ser um encontro, se tudo funcionar, vai ser um encontro binacional entre Brasil e Itália, onde a gente vai tratar das criptomoedas, da criptovaluta, como se diz lá, em concomitância com profissionais daqui e de lá. Mas já sugiro a ideia de um outro evento que trate destas questões atinentes ao direito empresarial, de acordo com a atual legislação que temos. Vamos tratar de 3 pontos hoje. Que outros pontos devem ser tratados? Que pontos que faltam, que devemos exigir, né, como observatório legislativo, sejam objeto de uma rápida alteração ou promulgação de lei, né? Nossos 3 convidados hoje vão tratar basicamente de 3 assuntos, a maneira como eles quiserem ampliar o espectro dessas conversações, cabe a eles, porque eles é que são especialistas. Mas o doutor Mário Delgado hoje vai tratar um pouco da questão atinente ao que ocorreu com a extinção da empresa individual de responsabilidade limitada. A sociedade simples que se queria extinguir. É bom ou é ruim? Tivemos vantagens ou desvantagens? Que cenário novo temos? Se a ideia é favorecer a pequena e média empresa, é este o caminho? Ele vai, então, nos brindar com sua exposição acerca desse assunto. Num segundo momento, o professor Rovai vai tratar do quê? Nós já tivemos a Lei de Liberdade Econômica, agora estamos lidando com esta Lei do Ambiente. As duas conversam, estamos de acordo com esse intuito. É uma lei somente para inglês ver, quando se diz que vai se regulamentar a questão da obtenção de crédito, é apenas uma lei para contentar alguns que nunca será aplicada, e vamos então debater esse assunto. E num terceiro momento, o professor Thomas Law vai falar de algo que me é muito caro, né, que é a ideia da solução alternativa de conflitos. E não apenas para situações já existentes no Brasil, mas como verdadeiro elemento de avanço na captação de investimentos estrangeiros no Brasil. O Brasil assusta estrangeiros por alguns motivos. Um deles é a política econômica, outro é a tributação, que é muito complexa, a insegurança no Congresso, mas o Poder Judiciário é um desses fatores, sim. Então, a possibilidade de chegar aqui com a garantia de que o julgamento de eventuais controvérsias seja conferido a quem de confiança é uma ferramenta, sim, para atrair investimentos estrangeiros, não apenas para a grande empresa, mas também para a pequena e média, se estiver adequado ao seu campo e sua formulação. São esses os temas que nós vamos tratar hoje. Então, mais que rapidamente, eu vou passar a palavra ao meu, eu não vou chamar de professor, nem de advogado, nem de um dos membros da comissão que elaborou o nosso Código Civil de 2002. Né? Eu vou falar com o meu amigo, Mário Delgado, lhe passando a palavra pelo prazo, infelizmente, de 20 minutos, mas esperando que você tenha outros tantos para vir numa outra ocasião. Professor Mário Delgado, com você. Muito obrigado, querido amigo professor Gabriele Tusa. Um prazer estar aqui na Câmara Italiana, talvez pela primeira ou segunda vez, não me lembro, talvez eu tenha estado aqui com vocês há muitos anos atrás. O Gabriele fazia química, cursava química ainda, ou biologia, nessa época. Quero cumprimentar os amigos aqui que estão na mesa, o presidente Bagnoli, amigo Novai, e ao Thomas Law também, a quem eu deixo aqui o meu abraço, o meu cumprimento. E para não extrapolar o prazo, que é exíguo, mas é suficiente para a gente debater esse tema, eu queria talvez começar sendo um pouco menos otimista do que os que me antecederam no que diz respeito ao êxito dessas duas últimas medidas legislativas no que tange a uma efetiva melhoria do ambiente de negócios no país. Eu lembrava, a propósito desse tema, Gabriele, um livro que eu gosto muito, do Ulrich Beck, o alemão, professor de Munique, A Sociedade do Risco, né? Onde
a insegurança permeia todos os setores, né? Nós temos insegurança nas ruas pela violência, nós temos insegurança na sociedade de consumo pela publicidade enganosa que nos leva a adquirir muitas coisas das quais nós não precisamos e nem queremos, mas há, sobretudo, uma insegurança legislativa que deixa o empresário atônito por não saber exatamente em que normas vai fiar o exercício da sua atividade. Eu acho que essa faceta de insegurança tem caracterizado a atuação legislativa do governo atual, especificamente na matéria do direito empresarial e do direito societário. Vejamos, então, o que aconteceu com a medida provisória 1040, que o doutor Vicente Bagnoli já aludiu, e que hoje é a Lei 10.195, de 26 de agosto de 2021. Né? Essa medida provisória que veio trazer providências que são positivas no sentido de desburocratização, de facilitação na abertura de empresas, teve a sua redação alterada completamente no processo de tramitação, né, para incluir o que nós chamamos dos jabutis legislativos, ou seja, matérias totalmente fora da pertinência temática da medida provisória, que foram incluídas na tramitação. Entre elas, a que causou o maior alvoroço foi exatamente a extinção absoluta da sociedade simples, o que representava uma quebra no sistema do direito empresarial brasileiro, que sempre esteve estruturado na distinção entre sociedades simples e sociedades empresárias. Né? A gente, antes do Código Civil, tínhamos as sociedades civis e as sociedades mercantis ou comerciais. Né? Então, esse sistema dual, não é, sempre marcou a estrutura do direito societário brasileiro. Por quê? Porque nós temos atividades econômicas que a lei qualifica como empresariais, e nós temos também atividades econômicas que a lei prefere qualificar como não empresariais. E daí a distinção que se faz no Código Civil, precisamente no artigo 966, né? Distinção entre o seu caput e o seu parágrafo único, né? O empresário e o não empresário. A extinção da sociedade simples resultava, né, era tão teratológica a proposta, que resultava na impossibilidade do não empresário exercer a sua atividade econômica sob a forma de uma pessoa jurídica. Porque o não empresário, e a gente pode citar como grande exemplo nós, profissionais liberais do direito, né, advogados, que somos proibidos por lei de exercer a atividade empresarial. Então, essas figuras, esses agentes econômicos não empresariais, né, todos os profissionais liberais, de um modo geral, estariam impedidos de exercer a atividade econômica através de uma pessoa jurídica. Por quê? Porque, com a extinção das sociedades simples, a pessoa jurídica, a única forma de pessoa jurídica que se manteria no sistema eram as sociedades empresárias. Então, é uma mudança sem o menor sentido, sem a menor necessidade, porque o único argumento que se coadunava com a proposta de facilitação, que era o vetor da medida provisória, o único argumento era a unificação do registro, porque nós temos as sociedades simples registradas no registro de pessoas jurídicas, né? Enquanto as sociedades empresárias estão no registro comércio a cargo das juntas comerciais. Então, o argumento era a necessidade de se unificar o registro. Mas esse não era um argumento válido para justificar a extinção
de um tipo societário por completo, já que, se se pretendia a unificação do registro, isso poderia ser feito com uma medida restrita à unificação do registro, sem necessidade de se extinguir o tipo societário. Era só permitir que a junta comercial também arquivasse atos de sociedades não empresárias. Isso não teria o menor problema. Mas até esse argumento era um argumento contrário, no fundo, à facilitação. Por quê? Porque a estrutura das juntas comerciais, e o doutor Rovai pode me corrigir, e certamente tem autoridade para isso, já foi diretor da junta aqui em São Paulo, mas a junta comercial não tem a permeabilidade que tem os cartórios de registro de pessoas jurídicas. Os cartórios nós temos todo e qualquer município do Brasil, em qualquer rincão do Brasil, nós temos um cartório, muitas vezes aglomerando competências diversas, é cartório de registro, é cartório de notas, mas nós temos um cartório. E nem sempre nós teremos representação das juntas comerciais em todas as cidades do país, especialmente se sairmos aqui do eixo São Paulo, Rio, ou talvez do eixo do Sudeste e formos para o Norte, né? Então, me parece que nem esse argumento de unificação do registro era um argumento que realmente traria uma facilitação ao ambiente de negócios no país. Felizmente, essa proposta foi rejeitada, mas rejeitada no último momento, no último minuto da prorrogação, não foi nem do segundo tempo, porque a medida foi aprovada na conversão da medida provisória, a extinção da EIRELI ou da Sociedade Simples foi aprovada, e precisou vir um veto presidencial, né, para que efetivamente essa proposta fosse afastada. Então, vejam a tensão que todos passamos, pelo menos nós que acompanhamos mais de perto essa tramitação, com essa situação. Quer dizer, no momento, a medida provisória é editada, não tem nada de EIRELI, né? Depois vai para a Câmara, se enxerta o jabuti da extinção da EIRELI. Depois vai para o Senado retira o jabuti da EIRELI, da Sociedade Simples. A extinção da Sociedade Simples sai no Senado. O projeto volta para a Câmara. Na Câmara é reincluída a extinção da Sociedade Simples. A Sociedade Simples é extinta novamente. E aí o projeto vai para sanção, e na sanção ocorre o veto à proposta de extinção das sociedades simples, né? Agora, imaginem os senhores as consequências em termos de segurança jurídica que adviriam da extinção de um tipo societário por completo, né? Então, as sociedades simples atuais, não é? Qual o destino? Não, permanece, há um direito adquirido, porque há um ato jurídico perfeito. Essa própria construção de ato jurídico perfeito em relação a contrato social de pessoa jurídica, nós já tivemos quando o Código Civil entrou em vigor, né? Quando o Código Civil alterou as regras da sociedade limitada, né? Revogando o velho decreto, né? E estabeleceu o prazo de 1 ano para que as pessoas jurídicas pudessem adaptar os seus contratos sociais. E houve toda uma celeuma na época, né? Bom, preciso adaptar se é um ato jurídico perfeito, se foi constituída da época em que as regras eram outras. E depois de muita discussão, a conclusão foi que sim, é preciso adaptar, porque o contrato social, como estatuto legal daquela pessoa jurídica, no caso das limitadas especificamente, sofreria os reflexos das modificações legislativas que servem de substrato a esse estatuto legal. E, por isso, os contratos sociais precisavam ser adaptados. Mas houve toda uma celeuma, toda uma discussão em torno desse tema. Uma discussão
que nós ressuscitaríamos agora, 20 anos depois do Código Civil, em relação às sociedades simples? Quer dizer, será que esse tipo de proposta, esse tipo de iniciativa realmente facilita o ambiente de negócios no Brasil? Será que isso simplifica, desburocratiza, traz mais segurança jurídica ao empresário? Qual a razão de se extinguir por completo esse tipo societário? Qual é o prejuízo em termos de ambiente de negócios que a existência do tipo societário, sociedade simples, estaria causando? Absolutamente nenhum. Né? Se a ideia era simplificar, eu acho que nós temos tipos societários postos no ordenamento que não são usados há décadas e que estão aí sem causar prejuízo nenhum. Basta se citar o exemplo das sociedades em comandita simples e comandita por ações. Né? Então, se queria limpar, vamos usar essa palavra, o ordenamento jurídico societário, então vamos começar revogando toda a disciplina das sociedades em comandita. Então, na verdade, o que estava por trás dessa proposta era uma posição ideológica de alguns contrários a esse modelo dual de uma sociedade empresária e uma sociedade não empresária. E também contrários ao fato de que a regência supletiva legal de todos os tipos societários e empresariais está fulcrado, repousa na disciplina da sociedade simples. Então, os nossos colegas comercialistas têm essa posição, né? Alguns colegas, não sei se é a posição do Rovai, depois nós vamos ouvi-lo, e que não é possível, né, que a disciplina suplementar de todas as sociedades empresárias repouse num tipo societário que não é empresário e que, na prática, é pouco usado, porque a gente sabe que a sociedade simples ela pode adotar outros tipos societários e a maioria das sociedades simples são sociedades simples limitadas. Né? Nós temos poucas sociedades simples puras e alega-se que a única atividade que se vale da sociedade simples pura são os advogados. Né? E talvez haja uma pouca simpatia pela nossa atividade, viu, Gabriele? E tenha-se querido, de toda forma, extinguir o nosso tipo societário por excelência. Mas, enfim, essa questão está momentaneamente superada, mas a tentativa deixou reflexos que nos causam insegurança jurídica atualmente. E o reflexo principal se refere exatamente à EIRELI. Por quê? Porque havia na proposta de conversão também a extinção pura e simples da EIRELI. Não é? Se procedia à revogação do inciso 6º do artigo 44 do Código Civil e também do artigo 980-A, que foi acrescentado lá quando a EIRELI foi criada. Essa extinção, essa revogação desses dispositivos foi afastada, mas, pasmem, a lei manteve um dispositivo, que é o artigo 41, que diz, literalmente, que todas as empresas individuais de responsabilidade limitada, todas as EIRELIs existentes na data da entrada em vigor da lei, serão transformadas automaticamente em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de qualquer alteração do ato constitutivo. Então, vejam o paradoxo. A EIRELI está no Código Civil. Está prevista no sistema. Continua prevista no sistema. Só que a lei mandou coercitivamente que todas as EIRELIs existentes na data da entrada em vigor se transformavam em sociedades unipessoais.
Ou seja, não existem mais EIRELIs, porque todas foram transformadas em sociedades unipessoais, ou eu poderia, com base na previsão legal do Código Civil, que continua vigente, constituir novas EIRELIs a partir de agora. Não há uma definição para isso. Vejam o rescaldo que ficou da tentativa de extinção da sociedade simples, que é uma situação surreal, onde a lei manda dizer que não existem mais EIRELIs no Brasil, mas o Código Civil disciplina a constituição da EIRELI, prevê essa figura, esse tipo de pessoa jurídica, né? A gente já discutiu muito se seria um tipo de sociedade ou uma pessoa jurídica sui generis, e terminou vingando a posição de que a EIRELI é uma pessoa jurídica diversa da sociedade, né? Não é sociedade, e essa pessoa jurídica está no elenco das pessoas jurídicas de direito privado do artigo 44. Ela está prevista no artigo 980-A, mas a lei de facilitação do ambiente de negócio transformou automaticamente, independentemente. Veja, o Código Civil de 2002 ainda mandou as sociedades adaptarem seus atos constitutivos. Aqui não, aqui o legislador transformou automaticamente as EIRELIs em sociedades unipessoais. E nós não sabemos o que será, então, das EIRELIs atuais, das EIRELIs que venham a querer constituir, se eu posso agora constituir uma EIRELI. O DREI acabou de editar um ofício circular dizendo que eu não posso mais constituir EIRELI, apesar da previsão legal no Código Civil. O DREI está tratando a EIRELI agora como revogada tacitamente. Revogada tacitamente. E editou um ofício circular em que proíbe exatamente a abertura, orienta a todas as juntas comerciais a se absterem de arquivar a constituição de novas EIRELIs. É uma orientação do DREI para as juntas comerciais. Quando o Código Civil prevê esse tipo de pessoa jurídica. Então, como conviver com essas situações? Como falar em facilitação da abertura de empresas quando eu tenho uma criação desnecessária de conflitos como esse? Para nós, advogados, professores, para nós, professor Rovai, talvez seja até bom, né? Nós vamos ser chamados a emitir pareceres sobre essas questões. É bom, mas não é bom para o Brasil. Nós estamos criando conflitos desnecessários. Conflitos que não existiam e que não precisavam ser criados. Nós estamos trazendo problemas ao pretexto de solucionar problemas que não existiam. A EIRELI nunca foi um problema no Brasil, a existência de EIRELI. E a criação da sociedade unipessoal, com a Lei da Liberdade Econômica, resolveu o principal desestímulo em relação à EIRELI, que era a exigência do capital social mínimo, elevado para o microempreendedor brasileiro. A sociedade unipessoal acabou com isso. Haveria um esvaziamento natural da EIRELI com a sociedade unipessoal. Provavelmente, a maioria das novas pessoas jurídicas individuais adotariam a forma de sociedade limitada unipessoal. Ninguém partiria para a EIRELI. Mas por que causar essa confusão em relação às EIRELIs já constituídas? Qual é o prejuízo para o ambiente de negócios no Brasil em se manter o tipo societário EIRELI? Da mesma forma que deve haver uma ou outra sociedade em comandita no Brasil, da mesma forma que deve haver 3 ou 4 sociedades em nome coletivo no Brasil. Isso não causa prejuízo algum
ao ambiente de negócios. Então, nós estamos, eu vejo essas iniciativas, apesar de boas iniciativas, mas que parece que, no meio do caminho, são deturpadas com a inserção ou com a tentativa de se inserir posições acadêmicas ou ideológicas, tá certo? Que trazem mais problemas do que soluções ou facilitações. E eu vou finalizar, Gabriele, dentro do tempo, dentro de 2 minutos que faltam para completar os 20 minutos, lembrando ou alertando para um problema que talvez aconteça daqui a pouquíssimo tempo. É que as coisas no Brasil acontecem, às vezes, de forma sorrateira, de forma surpreendente. Não se discute de forma aprofundada os temas que estão sendo propostos no Congresso Nacional. Isso aconteceu com a medida provisória 1040, com a inserção desses jabutis aos quais nos referimos. E está acontecendo agora com outro projeto, que é o PLP 147 de 2019, que já foi aprovado no Senado, já está na Câmara, pronto para votação em plenário, e uma vez aprovado em plenário, vai direto para a sanção, e ninguém está sabendo desse projeto. Não há uma discussão na comunidade jurídica em relação a esse projeto. E sabe o que é que esse projeto faz, professor Rovai? Ele altera o parágrafo único do artigo 966 para extinguir a figura do não empresário, para acabar com a atividade econômica não empresarial, ou seja, para acabar com o profissional liberal. Esse projeto propõe nova alteração para o parágrafo único. A gente sabe que a redação atual diz que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual ou de natureza artística ou literária, ainda que com concurso de colaboradores. Então, nós, profissionais liberais, e com esse projeto, repito, já aprovado no Senado, a redação do parágrafo único passa a ser, eu vou ler para vocês, eu estou com ele aqui na tela, apenas para vocês verem a revolução que isso vai provocar, né? E que ninguém ainda se deu conta. Parágrafo único, se aprovado, passará a contar com a seguinte redação. Considera-se empresário ainda quem presta serviços, inclusive aqueles inerentes à profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, com ou sem concurso de auxiliares ou colaboradores, desde que o exercício da atividade ocorra de forma independente e autônoma e sem a presença dos elementos da relação de emprego entre o tomador e o prestador dos serviços. Ou seja, literalmente acaba com a figura do profissional liberal. Esse projeto já foi aprovado, ele pode ser aprovado a qualquer momento no plenário da Câmara, e não há nenhum debate, nenhum movimento de entidades representativas de qualquer setor a debater esse projeto. Eu fui alertado sobre ele por um amigo que é consultor legislativo do Senado e que conhecia o trabalho que nós fizemos contra a extinção da sociedade simples e me alertou sobre esse projeto, cujos efeitos podem ser ainda mais deletérios do que seriam aqueles em decorrência da extinção da sociedade simples. Então, eu encerro essa minha participação, agradecendo mais uma vez a oportunidade e o convite de estar aqui partilhando dessa mesa tão seleta. Muito obrigado. Mário, muito obrigado pelas suas palavras. Você me recordou até uma história de que as pessoas mais bem-humoradas diziam que a sociedade incomandita é a enfiteuse do direito societário, mas de qualquer maneira o encerramento dessas empresas não ficou claro o intuito do legislador para alterá-las, mas uma coisa me parece evidente: o que o Drey está orientando parece inevitável, ou seja, não é possível imaginar que eu não tenha Eireli a partir e eu a refaço a partir de agora apenas. Não se revogou, não se cuidou de tratar adequadamente os artigos que deveriam ter no Código Civil mencionado a extinção da figura. Então, acho que a orientação é bastante bem-vinda. Muito obrigado por sua participação e que essas coisas que ficam no ar nos ajudem, então, como eu estava dizendo, a prosseguir, né, nos estudos para tentar, para que a gente possa protagonizar
a evolução dessa matéria que, pelo visto, não está sendo bem tratada nesse momento e mereceria maior atenção, tecnicamente falando. Eu vou agora passar a palavra ao segundo palestrante da noite, que é o professor Armando Luiz Rovai, que vai nos brindar com essa questão acerca da leitura da Lei de Liberdade Econômica, à luz dessas alterações que a gente está vendo agora recentemente. O professor Rovai é professor de Direito da PUC e do Mackenzie. Ele foi secretário nacional do Consumidor e, como o Mário lembrou, ele foi presidente da Junta Comercial em São Paulo. Tarefa que ele achou muito cansativa, então as pessoas, para puni-lo, fizeram o quê? O reconduziram ao mandato mais 3 vezes, então somente porque ele fosse obrigado a ficar 4 vezes nesse cargo. E então, é com essa experiência que a gente vai contar agora. Eu, então, pelo prazo de 20 minutos, dou a palavra ao meu também grande amigo, Armando Rovai. Por favor. Bem, muito boa noite. Quero cumprimentar, primeiramente, o Vicente Bagnoli. Eu não sei, não consigo vê-lo aqui, mas imagino que ele esteja. Vicente é um querido amigo de longa data. Quero cumprimentá-lo, agradecer pela oportunidade. Gabriele Tusa, pelo convite, pela organização. Muito obrigado. Realmente é um querido amigo, uma oportunidade que tivemos de nos conhecermos nos últimos anos e uma oportunidade realmente fantástica. Tenho aprendido muito com o Gabriele, nos divertimos muito, os papos sempre são muito agradáveis. O Mário Delgado, eu conheço exatamente há 20 anos, porque foi na oportunidade de que o Código Civil estava para entrar em vigor, e quando eu saí agora, Mário, eu fui pegar o código que eu me inspiro até hoje. Eu veja, eu tenho aquela primeira versão que é toda rabiscada, que eu utilizo para dar aula, para sempre utilizar, dando explicações para os alunos, e eu sei o quanto que me ajudou e me ajuda até hoje. Que, para quem não sabe, o Mário trabalhou com o deputado Ricardo Fiuza, que foi o grande capitão da parte de direito de empresa do Código Civil, e, sem dúvida nenhuma, o Mário é o responsável pela qualidade da parte de direito de empresa do Código. Então, o Mário Delgado não é só um professor de direito, não é só um grande operador de direito, ele é o responsável e conhece de cabo a rabo o Código Civil, e, em especial, ele conhece muito bem também o direito de empresa, do artigo 966 ao 195. Eu me orgulho de ter convivido, naquele momento, bastante com o Mário, porque eu estava na presidência da Junta Comercial, e enquanto todo mundo falava sobre o código, eu tive que aprender a aplicá-lo, e na Junta Comercial, que é o laboratório do dia a dia do direito societário. Então, foi ali um aprendizado. Eu aprendi muito com o Mário. Falava, pô, Mário, e agora? O que tem que fazer? E aí era aprendendo, ele ensinava a gente. Por outro lado, aqui o Thomas Lau, a gente chega perto dos 50 anos e acha que não vai fazer amigos, né? Fazer conhecidos. E eu fiz um amigo de verdade, amigo de família. Ele conhece a minha família, eu conheço a família dele, privo da intimidade. Então, eu falo mesmo, tenho orgulho de ser amigo do Thomas Lau, da família do Thomas Lau. Família, o pai, a mãe, a esposa, os filhos. Eu tenho muito orgulho de ser amigo da família Lau. Então, Thomas, quero que você saiba disso. E quando a gente chega perto, eu estou com 52, quando a gente chega perto dos 50, a gente acha que não vai mais fazer amigos. E eu fiz um grande amigo chegando perto dos 50. A gente deve ser amigo aí uns 3, 4 anos. E eu, de fato, e não é só de você, é da família Lau. Tenho grande orgulho, saiba disso. E aqui sobre a minha parte para falar, eu queria fazer alguns comentários, viu, Mário? Se me permite, não quero invadir a tua área, mas eu conversei com o André Luiz Santa Cruz, que é o diretor do DREI, e eu tinha muita dúvida, depois de ler o artigo 41 da 14.195,
Eu liguei para o André, que é um cara muito bacana, muito gente boa, que entende pra caramba de direito, mas eu perguntei, e aí, André, a Eireli morreu ou não? Porque eu leio o artigo 41 e eu não entendi. Aí o André me mandou até um post muito engraçado de 2 cidadãos carregando um terceiro morto e escrito embaixo, a Eireli morreu. Né? O André é de Recife, você também é de Recife, né? O André é uma figura agradabilíssima, eu gosto muito do André, conhece muito direito, e ele falou, amigo, fique tranquilo, a Eireli morreu. E eu falei, mas e como que vai ser essa transformação para a sociedade unipessoal? E a sociedade limitada unipessoal, que foi uma introdução da Lei de Liberdade Econômica 13.874, de 2019. Ele falou, a gente vai regulamentar, calma que logo, logo sai, e saiu, semana passada saiu a circular. Eu ainda ficava mandando mensagem para ele deve ficar de saco cheio do Armando, que fica no pé, mas ele fez essa alteração. Eu de fato, eu tenho uma impressão de que com Eireli ou sem Eireli, me parece muito, viu, Tusa? Você vai gostar dessa explicação, o que me falaram uma vez. Uma vez o desembargador falecido, Mário Hopner Dutra, que foi vice-presidente do TJ, e eu convivi muito com ele durante a minha infância, eu perguntei algo sobre direito para ele, eu era menino, e ele me chamou, me pegou pelo braço e falou, Armando, tal assunto é como direito internacional público. É aquele direito que, com o qual ou sem o qual, o direito fica da mesma forma, porque a partir do momento que você coloca um tanque na rua, na frente de uma fronteira com um país menor, acabou, é o direito com o qual ou sem o qual o direito vai continuar igual. Então, a Eireli, com a sociedade limitada unipessoal, no frigir dos ovos, vai ter o mesmo efeito. E o grande problema dela, em relação ao que foi inspirado em Portugal, era o capital social, que era muito elevado. A elevação de 3.000 euros, né, em Portugal e sem salários mínimos aqui. Em São Paulo daria 110 mil reais. Então, tornava-se proibitivo para, muitas vezes, a gente tomar a Eireli em determinadas situações. Lógico, tem esses problemas de técnica de hermenêutica, inclusive, de técnica de redação de código, de redação legislativa. Você que entende profundamente, que você trabalhou diretamente com deputados, com a Câmara, no dia a dia, você conhece a técnica legislativa. Parece que, às vezes, querendo ajudar, mas os que tocam o embrião do objetivo, e a gente sabe, no fundo, o que tem por trás, né? Mário, não vamos falar, mas a gente sabe qual é o objetivo. Tem outros objetivos aí. E que, na realidade, eu tenho muitas dúvidas até de deixar tudo na mão da junta, e não é nem pela falta de permeabilidade, é porque as juntas, em sendo do poder público, têm todos os defeitos que o poder público tem, entre os quais a falta de organização, corrupção, e aí vai. Eu fui 4 vezes presidente da Junta Comercial, eu não consegui resolver os problemas da Junta. Quer dizer, eu acho até que na minha mão melhorou, mas saiu da minha mão, eu não consegui mais ver, pelo contrário. Você está sendo cabotino, Armando, porque você está querendo se enaltecer. Não, mas é visível. É visível. Infelizmente, e não é culpa desse ou daquele, é o sistema. Quanto mais inchado é o sistema, menos condições o cidadão tem de se aproximar do poder público. Agora, a ideia também de quem vem bolando mecanismos de simplificação, de desburocratização, no sentido de implementar a tecnologia. E eu tenho escrevi vários artigos recentemente no Estadão, e com calma, porque o Brasil não está preparado para tanta tecnologia. Aí o pessoal vem falando criptomoeda, blockchain. Calma, calma. Por exemplo, tem que tomar cuidado
porque existe muita fraude. E determinados especialistas conhecem muito de teoria, mas não conhecem a barriga no balcão. Não sabe a consequência que tanta apuração tecnológica vai permitir de fraudes. Então, eu tenho muito receio, e aconteceu algo interessante recentemente. Eu escrevi um determinado artigo dando conta que, para juntas comerciais, por exemplo, deveria haver um rigor maior na subscrição dos documentos, da maneira que os cartórios de registro adotam, para que não haja fraude. Porque, às vezes, se você tem o patrimônio todo integralizado no capital social de uma sociedade, se um fraudador quiser, ele muda o quadro societário, e é possível fazer isso, eu sei que é possível. E aí, eu conversando com um determinado especialista, ele falou, não, imagina, o que você está propondo é um absurdo, você vai burocratizar, nós temos que pensar eletronicamente, o que você está falando vai soar como uma proteção aos cartórios. Eu falei, primeiro que eu não devo nada para ninguém, os cartórios e eu temos um distanciamento tremendo. E segundo, é o que eu acho. E eu acho porque eu vivenciei 20 anos da minha vida o lado interno das juntas comerciais. O que você está falando é baseado no quê? No teu achismo. O teu achismo não tem noção do que é a realidade. Então, eu acho, Mário, que muito da 14.195 veio de achismos. Então, a Lei de Liberdade Econômica, essa sim, ela veio pautada com base num sentido empírico. Ela veio planejada no sentido empírico. Enquanto, se você pegar as disposições gerais, até o sentido da 14.195, eles pegaram uma coxa de retalhos, eles pegaram uma série de elementos. Eles pegaram, só para não parecer que eu estou falando mal da lei. Não, pelo contrário. Eu até, no frigir dos ovos, eu achei interessante. Mas vejam só, aqui, mostrar o que eu estou falando. A Lei 14.195, de 26 de agosto de 21, dispõe sobre, prestem atenção, facilitação para abertura de empresas, sobre a proteção de acionistas minoritários, sobre a facilitação do comércio exterior, sobre o sistema integrado de recuperação de ativos, sobre as cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, sobre a profissão de tradutor e intérprete público, sobre a obtenção de eletricidade, sobre a desburocratização societária e de atos processuais e a prescrição intercorrente. Quer dizer, faltou falar sobre a compra de sabonetes no dia de Santo Agostinho. Me pareceu que é um amontoado de informações que quiseram trazer. Ah, não, isso é para facilitar o ambiente de negócios. Gente, quer melhorar o ambiente de negócios? Busca uniformizar as decisões judiciais, busca o cumprimento dos contratos, busca aplicar a Lei 13.874, que é a lei, já que o Tusa falou, Armando, fala se a Lei de Liberdade Econômica está sendo bem aplicada. Não, não está, Tusa. Porque se você pegar a desconsideração da personalidade jurídica, eu peguei agora um acórdão publicado do STJ do dia 20 de janeiro de... do TJ, do dia 20 de janeiro de 2021, e um acórdão do STJ de outubro de 2020. Quer dizer, não tem 6 meses de um do outro, são 3 meses e pouco. Um desconsidera a personalidade jurídica e o outro não desconsidera a personalidade jurídica. Um se baseia na teoria menor, o outro se baseia na teoria maior. Um se baseia no Código do Consumidor, o artigo 28, o outro no artigo 50 do Código Civil. Quer dizer, pessoal, o mesmo Poder Judiciário brasileiro, o TJ de São Paulo, que, ao meu ver, decidiu certo, que, na minha opinião, é o melhor Tribunal de Justiça do Brasil, ao meu ver, decidiu certo. Só que a instância superior
decidiu, ao meu ver, equivocadamente, com todo respeito. Com todo respeito. Que segurança? Eu mostrei para o alunado, eu estava dando aula de desconsideração da personalidade jurídica, eu explico que, olha, a Lei de Liberdade Econômica traduziu uma série de elementos importantes. Olha, grupo econômico não é mais suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica. Agora, você tem que comprovar que houve efetivamente o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade, que é isso, ó, desvio de finalidade, tem que comprovar isso. Confusão patrimonial é isso aqui, tem aqui nos incisos explicando, não é mais aquela coisa aberta que estava descrito antes, não é aquele absurdo do CDC no artigo 28. Eu adoro o CDC, eu fui secretário nacional do consumidor, então eu defendo o CDC, mas o artigo 28, me perdoe, ele deveria ser rasgado, o artigo 28. É um absurdo tê-lo mantido até hoje. Faz 30 anos, mas o artigo 28 ele vai completamente contrário aos anseios da autonomia patrimonial da atividade produtiva. Se você quer um país que se desenvolva, você tem que fomentar, desenvolver a autonomia patrimonial da atividade produtiva da pessoa jurídica. Tusa, me avisa o tempo, tá? Me avisa o tempo que eu começo a falar e eu desembesto. Então, tá, me avisa, eu não estou te ouvindo, me avisa. Então, mais 5 minutos. Se você quiser realmente ter um país que se desenvolva, você tem que dar força para o desenvolvimento de um princípio fundamental. Uma vez que nós vivemos a atividade empresarial sob a égide da inerência do risco negocial, por outro lado, eu tenho que desenvolver a incidência do benefício de ordem causado pelo princípio da subsidiariedade e da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, pelas obrigações e as responsabilidades inerentes. E eu não estou falando da responsabilidade limitada. Eu estou falando daquele anteparo adquirido a partir do registro societário. Outra coisa que foi um absurdo, Mário, com todo respeito por quem bolou, eu sei quem bolou. Não vou falar porque eu gosto muito da pessoa e não vou falar. Mas eles queriam mudar o conceito de sociedade, me arrepia. Sociedade demanda 2 ou mais pessoas. Tudo bem, sociedade unipessoal, eu entendo a necessidade técnica, mas mudar o 981, que é o conceito de sociedade, graças a Deus, alguém falou para o nosso cidadão lá que manda, né? Veta, porque mudar o conceito etimológico de sociedade seria uma loucura. Mudar o 1053. Tudo bem que eu não gosto da expressão supletividade, eu acho que gera confusão. Mas as mudanças... a gente sabe por que queria mudar, né, Mário? Qual era a sequência de mudança legislativa? Para o bem ou para o mal, mas tinham um planejamento de mudança, que deve ter. Eu não sei se é para o bem ou para o mal, mas a ideia é que talvez essas mudanças não façam, como você mesmo falou, não faça bem para o Brasil. A Lei de Liberdade Econômica faz bem, sim. E te falo por quê. O artigo 49A faz bem para o Brasil, que é o princípio, a aplicação do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. O artigo 1052, que é da criação da sociedade unipessoal para limitada, faz bem para o Brasil, sim. Os princípios da vigoração, da afirmação, que é o reforço do Pacta Sunt Servanda, que tira aquele absurdo, aquela demonização que fizeram da teoria o princípio do rebus sic stantibus, que é a teoria da imprevisão para tudo, e aí você cria, portanto, no artigo 113 e perdão, é o 113 e o 121 e o 121A. Estou falando de cabeça, então me perdoe. Então é o 113, 121 e 121A do Código Civil. 421, né?
Perdão. É o 113, 421 e 421A do Código Civil, que traz a afirmação, infere a afirmação do cumprimento dos contratos. Então, são pontos positivos onde você tira a égide do poder público na intervenção das relações entre particulares. Eu fico pensando a maravilha que é você estabelecer entre as partes o entendimento delas sobre as cláusulas contratuais. Isso é uma maravilha. Você leva, e depois outra coisa, se tira do poder estatal, você leva para a arbitragem e coloca no painel árbitros que entendam do assunto, com todo respeito aos juízes togados. O problema é o sistema judicial. Só para terminar, no nosso sistema, Tusa, eu vou falar números que são impressionantes. Nós temos, hoje, 5 milhões de normas. É impossível, nem que o Einstein estivesse aqui hoje, nós teríamos condições de analisar e cumprir 5 milhões de normas. Nós temos 22 mil juízes para analisar 5 milhões de normas. Nós temos 100 milhões de processos para 213 milhões de habitantes, com 60 mil legisladores em 5.570 municípios, acho que é isso, por volta disso. Quer dizer, nós temos 1 milhão de advogados, com mais 1 milhão de estudantes de direito. Quer dizer, os números, e não sei quantas faculdades de direito, quer dizer, o número, pessoal, os números, perdão, são exponenciais. Eu vou ficar quieto porque começa a me dar ojeriza da situação que criaram para o nosso mundo negocial. O mundo jurídico tomou uma proporção tão ruim que afetou de morte o mundo negocial. Então, como é que eu vou melhorar o ambiente de negócios produzindo leis ruins? É isso. Desculpa se eu me alonguei. Não, não somente você não se alongou, como você ampliou o espectro da sua fala, que eu acho, inclusive, que para todos nós foi muito benéfico. Veja, a questão, por exemplo, da desconsideração da personalidade jurídica, que depois passou a se precisar, a meu ver, nunca precisou precisar coisa alguma, porque os ditames, segundo a qual ela deveria ocorrer, eram muito claros, quando havia uma situação de exceção, onde se verificassem situações extremas e se percebesse, então, que se trataria de uma situação onde a bipolaridade entre pessoa física e jurídica era um verdadeiro dolo de aproveitamento da parte no intuito de prejudicar o credor. Aí, evidentemente, se desconsideraria a personalidade. Este foi o intuito da lei. O problema é que o nosso judiciário nunca aplicou. Quando o novo código surgiu e trouxe normas como o 421 que você apontou, ou o 478 da resolução contratual por onerosidade excessiva, ou ainda o 317 que tratava da revisão judicial dos contratos, ok, a segurança jurídica está lá. Em situações de extrema exceção, onde se verifica que esta obrigatoriedade está sendo objeto de uma situação absolutamente imprevisível, aí sim, podemos ir para a exceção e furar a ideia do princípio da força obrigatória dos contratos. Só que isso foi feito pelos juízes como quiseram, o tempo todo. Não havia mais segurança. A mesma relação que você me falou no TJ, eu vi uma situação com a questão da produção de safra em Goiás. Aplicar ou não aplicar para aqueles que não queriam pagar o valor da saca foram homenageada, a teoria da imprevisão. Como os tribunais em Goiás agiram? Simples, metade das câmaras disse sim, a outra metade disse não. E aí você dizia o quê para a parte? Eu vou ganhar ou vou perder? Depende de que câmara eu votar. Esta foi a tentativa deste mundo novo onde a gente se colocou, foi fruto do legislador de 2002 entender que era o momento de permitir que, caso a caso, a legislação pudesse observar o dado concreto. Não se verificou. Infelizmente, como você diz, eu acho que a segurança e insegurança imperou muito mais
do que a vontade de fazer uma normativa mais flexível e que pudesse ser aplicada em mais ocasiões. Obrigado por você ter tratado deste assunto que traz, na verdade, porque o nosso intuito aqui é o planejamento estratégico que devemos ter para o Brasil que esperamos que a gente recupere daqui a pouco no âmbito empresarial. Para a gente terminar, então, nosso encontro de hoje, nós vamos tratar agora de um assunto que, repito, para mim é extremamente pujante nessa matéria, que é o aspecto de que a resolução extrajudicial, a solução alternativa de conflitos é parte essencial deste momento histórico na minha leitura, tanto pela desconfiança ou até pela ineficácia natural do judiciário, seja pelo volume, seja pela falta de especificidade dos temas, quanto pelo fato de que câmaras podem ser muito mais eficazes do ponto de vista do tempo ou do seu conhecimento. Eu volto a dizer que eu acho que esse é um dos pontos fundamentais para o estímulo das relações internacionais. Então, a arbitragem internacional tem um viés maior do que a mera arbitragem. Mas isso é apenas uma opinião, eu não gosto de figurar como um grande otimista. Nesse sentido, eu vou então passar a palavra ao Dr. Thomas Law, que, além de ser advogado e doutor em Direito, ele é presidente do IBRACHINA, Instituto e da Coordenação das Relações Nacionais entre Brasil e China, da OAB, além da comissão, da comissão especial ONU Brasil, da OAB, de Integração Jurídica e Diplomacia Cidadã para a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, tarefas que eu acredito que serão o mote do futuro próximo. Thomas, lhe entrego a palavra. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, professor Tusa. Consigo compartilhar? Eu vou share o meu screen. Deixa eu colocar aqui. Você vai share o seu screen? Não pode. Aqui eu falo italiano ou falo português, Thomas? Tá aqui, ó. Ah, não, isso não. Aqui está. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar participando no COJUR, Telcam, especialmente com os palestrantes Dr. Mário Delgado, Dr. Vicente Bagnoli, professor Tusa, que eu conheci já há algum tempo através do professor Rovai, e é uma grande alegria estar com grandes doutores e professores. E aqui eu preciso fazer um comentário especial para o professor Rovai, professor Tusa. O professor Rovai é um grande amigo da família, e também é que me liderou aí na área do direito empresarial, especialmente no doutorado, né? Alguns anos aí de doutorado. Participei com o professor Rovai em algumas aulas no Mackenzie, participei com o professor Rovai em bancas de doutorado, mestrado na PUC São Paulo. Então, para mim, estar perto do professor Rovai é realmente um aprendizado por osmose. Eu saio reciclado em todas as conversas, palestras, e especialmente, professor Tusa, professor Delgado, dos livros que o professor Rovai já publicou, e a gente já publicou em conjunto algumas, inclusive pelo nosso instituto e com a editora De Plasto, que temos uma parceria. E uma delas, aliás, duas delas eu vou destacar aqui, é Atualidades do Direito Empresarial, que muito me agradou a leitura, e que o tema do professor Rovai, que é o grande especialista da liberdade econômica, e do agronegócio. Então, temos 3 livros já publicados, entregues para alguns ministros do STF, STJ. Inclusive, recebi uma carta do ministro Dias Toffoli agradecendo o livro do agro. Então, aqui eu quero parabenizar realmente o professor Rovai por essa
liderança e realmente é um incentivo para mim como estudante de Direito e hoje doutor em Direito pela PUC São Paulo. E só para finalizar um pouco da minha formação, fiz a minha tese em Lei Geral da Proteção de Dados, uma análise comparada com o modelo de proteção de dados da China. Então, foi um livro, uma pesquisa bem interessante, me aprofundei nos estudos com a proteção de dados e o e-commerce realmente mudou praticamente com essa pandemia, muito mudou, né? A forma de consumir, a forma de adquirir, o uso de smartphones, a compra via aplicativo, o uso na China através do WeChat, do pagamento do e-wallet. Então, tudo isso mudou. Só que hoje o meu tema é um tema sobre a relevância da aplicação do emprego da arbitragem na questão da retomada econômica do comércio internacional. E aqui esse tema, professor Tuzzi, eu vou passar os slides. Eu analiso uma questão global, antes de mais nada. Eu acho que o mundo tem vários desafios e o multilateralismo tem um grande desafio a partir de então, hoje. São os prolongamentos das medidas preventivas contra o Covid-19, mudanças climáticas, é algo que já foi introduzido no começo, e a segurança digital da questão da proteção dos dados. Então, temos 3 itens super importantes nesse desafio global que afeta, evidentemente, nas questões do comércio internacional, da retomada econômica e também das relações com os países. Aqui eu vou trazer um pouco dos desenvolvimentos sustentáveis da ONU, dos 17 objetivos. Então, você tem 17 objetivos importantes, a 13ª é a ação contra a mudança global, e também tem da justiça, paz, justiça, e dos institutos eficazes, que é o 16º. Muito importante também destacar esses itens do desenvolvimento sustentável. Fala um pouquinho do ESG, eu acho que era importante falar um pouquinho disso também, nesse cenário mundial, onde as empresas internacionais, o mercado de capitais, está preocupado também com a questão do green bonds, ações de sustentabilidade. Então, por mais que a gente fale, não, vamos fazer o contrato, já tem uma cláusula de arbitragem, hoje é muito importante analisar o contrato e realmente ver essas questões de preservação ambiental, da questão de atingir ou reduzir a poluição no mundo. Então, são metas aí entendidas pela ESG, que é questão ambiental, responsabilidade social e governança. Aí, só para finalizar essa questão da sustentabilidade, são 3 pilares: o ecológico, o social, o econômico. E dentro desses 3 pilares, tem a sustentabilidade. Já partindo para o tema que nos interessa, da arbitragem internacional, isso foi uma pesquisa antes da pandemia do Queen's College, com apoio da Pricewaterhouse. Ou seja, no mercado internacional, preferem resolver suas disputas por meio de arbitragem. E aqui eu destaco que a arbitragem é arbitragem internacional. E aí, quais seriam as vantagens da arbitragem internacional? Cito meu orientador, professor Cláudio Finkelstein, que a arbitragem traz inúmeras vantagens, professor Tuzzi. A rapidez comparada ao judiciário, da maior especialização do árbitro nas questões levadas à sua apreciação, ou seja, o árbitro tem uma especialização maior em determinado tema, do menor custo, na maioria das vezes. O item 4 também é do professor Cláudio, e eu coloquei o item 5, que é da minha opinião. O item 4 também da possibilidade de manutenção do sigilo, e o item 5, eu acrescentei esse item 5, da minha autoria, em virtude da vantagem nessa pandemia. A flexibilidade na arbitragem, professor Tuzzi.
porque você tem os meios eletrônicos, você pode fazer realmente não que o judiciário não possa, mas demorou um pouco para o judiciário fazer essa transformação no digital. E na arbitragem, as câmaras, tanto a Câmara CCBC como a Fiesp, eles estavam preparados para mudar e receber a questão do processo eletrônico, da arbitragem eletrônica. E aqui eu destaco também esse ponto super importante no cenário internacional, com as empresas, eu vou destacar empresas chinesas ou brasileiras, a neutralidade. Eles gostam, portanto, de uma sede neutra da arbitragem. Eu acho que aquela questão de se falar em investimentos, né? A gente fala, mas por que uma empresa, eu vou pegar a título de exemplo, empresas chinesas. Por que as empresas chinesas querem investir no Brasil, professor Tusa? Ora, se tiver um problema de política econômica, é um problema. Se tiver um problema de demora e morosidade do poder judiciário, é um grande problema. E basta ver essa instabilidade política. Então, até hoje mesmo, o conselheiro da China, da Embaixada da China, o conselheiro Ti, escreveu uma matéria, acho que foi entrevistado, acho que saiu na Folha, depois eu vou repassar no grupo, dizendo que a China espera que o Brasil tenha mais estabilidade. Então, respeito também essas normas, essas reformas, essas leis de liberdade econômica, professor Rovai, mas não adianta só isso. Eu acho que o Brasil precisa de estabilidade política também e de mais investimentos, porque o que faz atrair mais investimentos no Brasil? Mais investimentos e mais segurança nesse sentido político. Então, essas questões políticas atrapalham realmente o investidor estrangeiro. Eu quero ressaltar agora, na parte da doutrina e do Tratado Internacional, a Convenção de Nova York. O que significa a Convenção de Nova York? Ela é uma convenção que foi elaborada na Comissão das Nações Unidas, da UNCITRAL, e ela editou a Convenção sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, de 1958, que ocorreu em Nova York. E o Brasil é signatário, a China é signatário, mais de 180 países são signatários da Convenção de Nova York, e isso facilitou a circulação dos laudos, das sentenças arbitrais para o mundo, para que isso seja cumprido. Ou seja, quem ganhar numa ação arbitral teria total segurança jurídica que o país signatário cumpriria, portanto, a decisão arbitral. E aqui, então, a Convenção de Nova York revolucionou a arbitragem, dando-lhe dimensão internacional e facilitando a circulação das decisões arbitrais no mundo. Então, na minha opinião, realmente a Convenção de Nova York revolucionou, professor Tusa, essa questão no âmbito internacional e no desfecho dessas demandas das empresas com problemas oriundos aos contratos. O objetivo do diploma legal internacional era proporcionar normas legislativas comuns para os países signatários para o reconhecimento judicial de sentenças estrangeiras no fórum doméstico e ainda impor que os tribunais locais dessem pleno efeito às regras ali impostas. E aqui eu vou citar o artigo 34 da Lei de Arbitragem 9.307, o que significa um laudo arbitral, uma sentença arbitral estrangeira. Ele é simples e o parágrafo único fala: considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional. Simples assim. E no Brasil, como é que você homologa essa sentença arbitral estrangeira? É importante destacar essa parte no Brasil, até porque tem o artigo 105 da Constituição Federal, que trata da competência do STJ em processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão do exequatur às cartas rogatórias.
Então, lá atrás era o STF, mas a partir, então, da emenda constitucional número 45, do artigo 105, teve essa mudança do STJ. E aí, qual que é esse sistema de delibação, homologação de sentença? Ele, praticamente, os ministros da Corte Especial do STJ, da Corte Especial, eles não analisam o mérito da decisão, eles realmente analisam, é um procedimento de contenciosidade limitada. Ou seja, eles devem olhar por alguns aspectos, né, que está na Convenção de Nova York, sob a ótica da ofensa à ordem pública, afronta à soberania do Estado, e isso, então, não vai ser homologado se tiver esses problemas dentro dessa homologação. Se não tiver nenhum tipo de problema, que não ofenda a ordem pública e não afronte a soberania do Estado, aí sim você teria homologação, e isso seria, tecnicamente, muito mais rápido do que qualquer outro processo. Já foi discutido a análise em primeira instância. Eu tinha uma tese na minha pesquisa do mestrado, que se você tivesse uma Câmara Arbitral no Brasil e tivesse começado numa outra região, outro lugar do mundo, mas que no final fosse desaguar no Brasil, que isso seria uma sentença arbitral nacional e não estrangeira, professor Tusa. E, portanto, você poderia já executar a sentença em primeiro grau. E ficou uma discussão, porque a CCI, a Câmara de Comércio Internacional de Paris, eles têm em Paris a sede, obviamente, mas tem filiais no mundo inteiro, e tem uma filial no Brasil, em São Paulo. Então, é uma questão de se pensar, é uma questão que eu faço uma reflexão aqui nesta live, nesse webinar, dizendo que pode ser um método também em virtude das filiais que se tem de câmaras arbitrais internacionais. Bom, destaco alguns motivos de denegação também no STJ, se as partes da Convenção de Arbitragem eram incapazes, se a Convenção de Arbitragem não era válida segundo a lei que submeteram, são os requisitos da Lei 9.307, não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de arbitragem, ou que se tenha violado qualquer princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa. E, por final, a sentença arbitral que não se tenha ainda tornado obrigatória para as partes no estado proferido, ou que já tenha sido anulada, ou ainda que tenha sido anulada, suspensa por órgão judicial do país onde a sentença arbitral foi prolatada. Então, já tem inúmeros casos, e aí, numa outra webinar, a gente pode até citar os diversos casos. E aí eu entro um pouquinho para falar da reforma da lei da arbitragem que ocorreu em 2015, a Lei 13.129, que fala das alterações, inclusive da arbitragem pela administração pública. E lá atrás o STJ já havia decidido 3 casos que já era favorável à arbitragem à administração pública. Eu cito esses 3 casos rapidamente: controvérsias oriundas de contrato de aquisição de energia elétrica, celebrado entre sociedade de economia mista e empresa privada. 2, disputa entre sociedade de economia mista e particular decorrente da resilição de contrato de arrendamento de complexo portuário. E também o item 3 é o litígio sobre o equilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo, sem haver a estipulação de arbitragem no edital de licitação no próprio contrato. Então, também para destacar essa questão da arbitragem pela administração pública, que é possível, e agora pela lei mais recente, já está dizendo que é possível. Os direitos patrimoniais disponíveis da administração pública, vou citar aqui, são patrimônios os direitos relativos a bens que podem ser economicamente quantificados em moeda, e disponíveis os direitos que referem a bens apropriáveis, alienáveis
e que se encontram no comércio jurídico. Bom, aqui eu falo um pouquinho do princípio da publicidade, né? Porque aí, na parte da administração pública, evidentemente, o princípio da publicidade é super importante. E também os árbitros que devem decidir com base no direito, na lei, excluindo a possibilidade de decidirem por equidade. Aí também é uma questão das vantagens da arbitragem pela administração pública, provimento de soluções mais ágeis e especialização da justiça arbitral. Aqui eu cito um pouco da carta arbitral, eu acho que é importante falar, inclusive a professora Selma pontua que o árbitro tem jurisdição, mas não tem o poder de constrição do juiz estatal, o poder do Estado na parte da coerção. Por isso, a necessidade da colaboração judicial para a prática de alguns atos específicos. E aí eu cito a carta arbitral, no sentido que ele pode ter a cooperação do Poder Judiciário, e tem a condução de alguma testemunha renitente, tem 2, a efetivação de tutela de urgência ou de evidência deferida pelo árbitro, e o item 3, que um terceiro entregue documento ou coisa, bem como conceda informações específicas sobre o caso. Então, o grau de importância da carta arbitral também via a lei de arbitragem para facilitar e, junto com a cooperação do Poder Judiciário, chegar no seu resultado. E aqui eu só vou citar este artigo, o artigo 260, parágrafo 3º do CPC, que a carta arbitral atenderá no que couber aos requisitos a que se refere a carta de ordem, precatória, rogatória, devendo ser instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e da sua aceitação da função. Então, olha como que são os requisitos da carta arbitral. E aqui eu falo um pouquinho desse mecanismo de cooperação, né, sobre a nova lei de arbitragem e a carta arbitral como meio de cooperação. E aqui eu volto um pouquinho, professor Tusa, para falar do One Belt and Road Mediation Center, que foi há pouco tempo instituído, e eu fui convidado a ser o presidente institucional deste centro, que vai ser em São Paulo, juntamente com alguns juristas, e também a Adriana Bragueta faz parte desse corpo de mediadores. O professor Dr. Carlos Siqueira fez um convite para mim para participar também, e outros inúmeros juristas da China, para se ter um centro de mediação para tratar de infraestrutura, para tratar talvez até das questões do 5G, porque trata de questões sobre tecnologia e inovação. Então, eu particularmente estou entusiasmado com esse projeto, mas é um projeto que começou agora, fui recentemente convidado e convocado. Então, tem muita coisa no meio desse cenário, no meio desses meios alternativos de soluções de controvérsias. E eu quero citar que o mundo hoje mudou. Então, essa inovação, essa transformação digital está provocando realmente um abismo, né? A gente pega os advogados, a gente pega agora os jovens advogados, tem alguns estagiários que não estão nem estudando porque não estão acostumados com as aulas online, mas é uma realidade. E onde eu quero chegar com isso? Que hoje você tem aplicativos, se você tiver algum atraso na entrega do iFood, ou algum atraso na entrega de qualquer aplicativo, você tem formas de fazer mediações ou conciliações online. Tive um problema com o iFood de entrega de um sanduíche. Você reclama e, ao mesmo tempo, ele já te dá um voucher dizendo que você tem direito e um desconto
nos próximos sanduíches, nas refeições. Então, eu acho que cada vez mais o mercado, o e-commerce, ele é muito mais dinâmico e precisamos de recursos via aplicativo. Eu acho que a inteligência artificial hoje, professor Rovai, está muito rápido. Para questões de consumidor, eu acho que é possível, mas para outras questões mais difíceis, como análise de questões de direito de família, professor Tusa, ou questões de direito criminal, ou até questões, professor Delgado, do Código Civil, propriamente dito, das relações do Código Civil com o direito de empresa, eu acho que a inteligência artificial, um robô, não teria condições de resolver um problema. Um algoritmo não teria a base para resolver questões sensíveis, como a questão do direito de família. Eu queria simplesmente aqui agradecer essa oportunidade. Eu acho que as reflexões, o momento de discussão e de debate, ele é muito bom para o Brasil, ele é muito bom para os institutos, para a OAB propriamente dito, porque são essas reflexões que vão dar direcionamento para o nosso dia a dia. Voltei agora do Espírito Santo, professor Tusa, e fiz até uma viagem, fomos de helicóptero para passear sobre os portos, conheci as pedreiras no Espírito Santo, fui com um deputado federal, o Evair de Mello, que me mostrou toda a região do Espírito Santo, e ele falou o seguinte: Thomas, você está vendo o porto aqui? Se tiver 30 navios, é porque está bombando a economia brasileira. Na pandemia, só tinha 3 navios aqui. Ou seja, esse termômetro de que o Brasil está andando ou não, você vê também através das trocas comerciais, professor Tusa. Onde eu quero chegar? Eu escrevi um artigo também para o Valor Econômico, na revista do Valor Econômico, das relações Brasil-China. E lá, na pesquisa que foi feita com várias empresas chinesas, a gente tem uma pesquisa que já foram, desde 2007 a 2021, 2022 já, foram de investimentos trazidos para o Brasil mais de 60 bilhões de dólares. E aí, se você pensar assim, mas vamos analisar as trocas comerciais, somente as trocas comerciais. Em 2019, mais de 100 bilhões de dólares em trocas comerciais. Em 2021, 102 bilhões de trocas comerciais. E agora, 2020, ano que vem, provavelmente vai ser mais, porque a gente vê que lá na China a economia está assim, mas já está fazendo um V. Então, percebe-se que são economias complementares. O Brasil, eu acho que cada vez mais a China vai precisar do Brasil através dos produtos de commodities e segurança alimentar. E eu acho que cada vez mais eles vão focar nesse One Belt, One Road Mediation Center, que é o centro específico para tratar de assuntos de obras maiores, assuntos de infraestrutura e assuntos também de tecnologia. Provavelmente o 5G vai estar nessa pauta do Mediation Center. Então, só para fazer essa reflexão, eu quero agradecer esta oportunidade e parabenizar o COJUR e Talcam por essa iniciativa. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Lau. Uma rapidíssima ressalva quanto à questão do meio ambiente. Esse ano eu tive a ocasião de fazer uma palestra na Associação Mundial dos Advogados Seguros, na AIDA. O tema era exatamente esse: possibilidade de seguro ambiental para as empresas e a apólice vinculada à administração pública. Poderia ser uma apólice julgada por arbitragem? Eu tenho absoluta certeza que sim. A administração pública hoje admite claramente essa possibilidade. Esse é apenas mais um viés dessas situações que estamos enfrentando hoje.
Olha, está um pouco tarde e, de qualquer forma, eu só gostaria de, em primeiro lugar, agradecer tanto as pessoas que estiveram conosco até agora, já que é tarde, quanto os nossos convidados, e dizendo que esse é um dos motes de uma tentativa que estamos fazendo justamente de buscar um protagonismo nesse nosso cenário legislativo atual do direito de empresa. Fizemos algumas críticas e mostramos algumas novidades. A ideia é prosseguir nesse campo e é claro que eu gostaria muito de contar com a colaboração dos senhores. Então, seja aos nossos participantes e, claro, com destaque aos nossos palestrantes, eu vou encerrar as atividades de hoje agradecendo a todos pela participação e esperando revê-los em breve. Uma boa noite e até breve. Professor. Tchau, tchau.